Como é que vocês estão? Hoje eu tô bem de pertinho mesmo, porque eu venho fazer uma resenha sobre o Primer Hydra Blur da Dona Nina Secrets. Eu testei muito esse primer, mas muito mesmo. Eu já usei bastante, ele tá até com um furo no meio de tanto que eu utilizei. Eu utilizei ele em quantidade, utilizei ele de diversas formas, sobre pele hidratada, sobre pele seca, e eu já tenho as minhas considerações. Mas antes eu vou aplicar ele com vocês para vocês verem total resultado, tá bom? Então, vem comigo. Ó, ele é um primer que tem uma textura muito diferente da que eu tô acostumada a utilizar. Eu gosto muito de primers como o primer da Biang ou o outro primer da Eudora que tem, gosto bastante. E esse aqui era totalmente diferente do que eu havia conhecido. Eu sei que ele foi inspirado em um primer da Tarte e ele tem essa textura. Ele é bem siliconado e eu vou... Deixa eu ver se dá pra ver minhas digitais aqui. Vou aplicar ele sobre minha mão, primeiramente, pra vocês terem uma noção. Ó. Uma mão, eu sei que não é diferente, mas eu noto que algumas linhas sumiram, que tem aqui, ó. Você não consegue ver as marcas das minhas digitais. Eu tô aqui com o primer da linha Nina Secrets e não deu pra ver muito bem na outra câmera. Então, eu tô gravando aqui de novo pra vocês. Só pra vocês terem uma noção, eu vou aplicar ele. Pra vocês terem uma noção do efeito blur que ele tem. Minha mão tá lisa, não consigo ver nenhuma marcação. Deixa eu ver aqui. Só pra vocês terem uma noção de que ele disfarça, assim, linhas finas. E aqui tá minha mão. A minha outra mão sem o efeito blur. Aqui é com efeito blur, ó. Aqui nessa região. E aqui sem efeito blur. E eu vou aplicar... Tá muito quente aqui, gente, então eu vou estar suada assim. Mas eu vou aplicar ele um pouco sobre a minha pele. Pra vocês verem. Ó, eu tenho muito... Ele é meio que uma massinha corrida, sabe? Eu tô com a minha pele hidratada como eu costumo fazer maquiagem. Aqui sobre o nariz também. Eu gosto de aplicar ele aqui nessa área aqui que eu acho que faz durar bastante. Corretivo, base, entre outras coisas. Ele não dá um super disfarce, mas ele dá uma matificada no rosto, sabe? E a textura dele é um pouco até que peguentinha. A fragrância não me agradou muito. Deixa eu pegar o lencinho aqui pra limpar o rosto. Eu acho que ele não funcionou muito bem no meu caso com a base da linha Nina Secrets. Eu acho que a base e o hidratante fica muito mais bonita do que com o próprio primer. Mas ele com outro tipo de base, eu achei que funcionou super bem. Ficou muito bonito, auxiliou na durabilidade da maquiagem e entre outras coisas. Uma consideração sobre ele, você tem que aplicar pouca quantidade e espalhar ele muito bem. A dica que eu dou pra você utilizar é você pegar ele na unha aqui assim, pôr ele na ponta dos dedos e dar uma aquecidinha nele, porque ele vai ficar bem emoliente e corre menos o risco de você acumular ele na sua pele. E passa nas regiões onde você quer passar. E assim, você concentra ele no local, por exemplo, aqui na minha testa, eu tenho muita textura aqui. E espalho ele de uma forma bem forte. Porque, assim, o único produto que tem por baixo é o meu hidratante e minha pele já absorveu. Espalho ele em para todas as regiões possíveis, tá? Porque aí você corre menos o risco dele ficar acumulado e dar mais textura ainda pra sua pele. Porque se ele ficar acumulado, ele meio que forma uma cola na região e fica marcado, sabe? Parece que você passou uma cola, passou a base por cima, depois passou o pó, aí fica textura na pele, que é uma coisa que a gente não quer. A gente já passa primer pra
disfarçar um pouco da textura da pele, né? Textura de poros e tudo mais. Mas se você passa ele em determinado... Por exemplo, eu fiz um challenge recentemente e eu tive que voltar um passo. E eu já tinha passado ele aqui nessa região, eu não queria passar mais. Aí eu fingi que peguei e coloquei aqui no rosto. Só pra... Aí depois que eu terminei toda a maquiagem, eu vi que tava estranho a textura da base. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí eu lembrei que foi o local onde eu passei esse primer, eu não espalhei tão bem. E também é uma região que não é pra passar primer aqui, no osso mandibular. Então, eu vi essa textura. Sabe aquelas massinhas slug, aquelas massinhas de fazer cicatriz e tudo? Aconteceu isso, juro pra vocês. Ficou feio, ficou esquisito, não ficou legal. Outro ponto. Aqui nessa região, quando eu passo a base, é que eu não tenho uma super câmera de alta resolução, então não dá pra ver muito bem. Mas eu vou explicar a minha percepção sobre. Nessa região aqui, principalmente. Aqui da olheira. Se você não espalhar muito bem, e tem que ser uma camada muito fininha. Teve um dia que eu tava com pressa, passei o primer, tudo. Aí um lado ficou lindo. O outro, acho que foi o lado que eu passei bem do cagado. Ficou umas bolinhas esquisitas e você tenta arrumar e fica pior ainda. Se você passa... você vai tentar passar outra camada de base e fica horrível. Eu vi que na resenha do Adam aconteceu isso. Tipo, ficou com uma textura estranha, principalmente aqui nessa região. E pra mim também ficou. Eu não sei se é a minha textura de pele, ou se eu não espalhei direito, ou se eu apliquei uma quantidade muito grande. Isso pode interferir, entendeu? Então, esse é um primer que ele não é fácil de trabalhar. Ele é muito bom, sim, ele cumpre o que promete, não resseca tanto, não dá o blur, mas só que ele não é fácil de trabalhar, entendeu? Ele realmente dá aquele efeito blur, tanto é que na mão aqui, onde eu testei, tá bem diferente, assim, as digitais, sabe? Dá pra ver nitidamente o blur. Mas se você não sabe trabalhar muito bem ele fica esquisito na pele. Esse é o ponto sobre esse primer, essa é a minha resenha. O valor dele eu achei comum, como os primers que eu tô acostumada a comprar. E a quantidade que vem no potinho, eu já usei bastante ele e ele não tá nem na metade. Então, ele promete durar bem. Então, ele é um primer que você tem que aprender a trabalhar com ele. Se você já é maquiadora, já conhece... Eu não sou maquiadora, eu me maquio por hobby, porque eu gosto muito de maquiagem. Então, eu tô aprendendo aos poucos a trabalhar com ele. Agora, eu já sei que trabalhando com ele em pouca quantidade, tipo, eu não gostei, eu quero um pouco mais. Pega um pouquinho mais e vai passando. Vai passando, assim, pouquinho. E espalha muito bem, porque se você não espalhar muito bem, vai dar textura na sua pele. A fragrância não me agradou muito, eu acho que se tivesse aquele famoso cheiro de química, como os demais produtos têm, era muito melhor do que esse cheiro, na minha opinião. Dizem que o mesmo cheiro dele é o mesmo cheiro da base. Eu discordo, porque na base ficou ótimo o cheiro, eu acho essa base muito cheirosa, e nele não curti muito. Mas espero que vocês gostem de vídeos sinceros como esse. Se você já usou algum dos produtos da linha Nina Secrets, deixa aqui nos comentários. Deixe sugestões aqui nos comentários também de produtos que eu posso trazer de resenhas pra vocês, tá bom? Um grande beijo, não se esqueça de se inscrever e até mais. Tchau, tchau! E aqui com o teste eu apliquei o primer, como vocês viram. E apliquei a base por cima e o pó. E ó como tá a pele. Aqui no meu nariz eu tenho muitos poros dilatados e ele tá bem disfarçado. Aqui eu tenho algumas marcas, principalmente aqui, às vezes é até difícil de chegar com a base. Eu tenho uma cicatriz de espinha, algumas cicatrizes de espinha no meu nariz, então é um pouco difícil de cobrir, mas a pele tá super bonita. E aquele negócio, aplica,
aquece, passa e espalha muito bem para todos os lados possíveis, porque aí vai evitar de dar textura, tá bom? Vamos ser bem sinceros, ele não faz milagre, mas ele ajuda muito bem no disfarce, principalmente nessa região aqui, tá vendo que eu tenho? Eu não tô usando ele hoje no caso, mas eu tenho essa linha até bem pronunciadinha. Se eu passar, ele dá um disfarce, ele não vai fazer milagre, mas ele dá um disfarce bem legal e faz com que a base não acumule nessa região. Então, isso que é bem bacana dele. Em questão de poros, ele disfarça bem, mas eu acho que ele é melhor nas linhas do que nos poros em si.